Dragões de Cristo. Eliane Macarini pelo Espírito Vinícius, Pedro de Camargo. Amor e Equilíbrio Audiobook. Quarta parte. Somos uma unidade, uma equipe que respeita e é fiel ao trabalho que realizamos. Não vejo a razão de seu pedido, visto que conhece muito bem o funcionamento de nosso grupo e sempre foi respeitado por ele. Talvez apenas o orgulho o confunda nesse entendimento, respondi ao querido irmão. Ele nos olhou e sorriu. Já esperava por uma atitude semelhante, respondeu como se estivesse muito cansado. Algo o incomoda muito, você não se sente bem, não é? Questionou Inek. Não me sinto bem. Acreditei que pudesse voltar e colocar meus planos em execução, mas está sendo extenuante para mim. Não me sinto forte o suficiente para continuar e sinto muito por não poder ajudar como queria, informou Tibérios. Você está equivocado na maneira como resolveu auxiliar nesse processo todo. Não se constrói o bem através de ações maléficas. Um conceito básico da espiritualidade, que você entende muito bem, é que energias semelhantes se atraem e energias opostas se repulsam, lembrei a Tibérios. Acreditei que poderia servir de informante para vocês, assim enfraquecendo as frentes destruidoras dos dragões. Vocês não conseguem entender que essa é uma estratégia de guerra, indagou Tibérios. Não estamos em guerra, meu amigo, queremos a paz verdadeira, aquela que só acontece quando entendemos a necessidade de ser perdoado e perdoar, amar e ser amado, sem engodos, sem mentiras e sem artifícios que só nos enfraquecem, respondeu Inek. Eles são organizados, muito bem treinados na arte da guerra, e não têm limites morais. Vocês não vencerão se não lutarem usando as mesmas armas, reforçou Tibérios. A história da humanidade está repleta de exemplos que provam que a guerra bárbara não produz frutos sadios. Queremos apenas trazer paz com paz, amor com amor e união verdadeira. Não queremos formar um bando de seguidores amedrontados pelas ameaças de punição ou privados de sua livre escolha porque estão hipnotizados. Olhe para você, séculos e séculos preso a conceitos errôneos e, quando esclarecido sobre sua verdadeira origem, sucumbe ao bem. Ainda está confuso, mas já rejeita o mal, falei com emoção. O que faço agora? Questionou-nos aflito. Venha conosco, venha auxiliar da forma certa, respondeu Inek com simplicidade. Tibérios olhou para Maurício e falou num fio de voz. Ordenei que você fosse capturado. Eles contam com seu passado e que venha para nosso lado, assim enfraquecendo o ânimo de seu grupo. Não se preocupe comigo, apenas venha conosco. Quando for a hora nos preocuparemos com isso, sei quem sou hoje e confio em meus amigos. Faça o mesmo, você não pertence mais a essa comunidade. Poderá engrossar as fileiras dos trabalhadores no bem, respondeu Maurício. Ainda não acredito nisso. Posso dizer que não creio nesse Deus que tanto pregam, falou Tibérios de cabeça baixa. Está tudo bem, o que importa é que não crê no mal, disse Inek abraçando-o com carinho. Ainda não, preciso voltar e tentar algo que pensei agora, replicou Tibérios, parecendo ter adquirido novo ânimo. O que fará? Questionei. Ainda não sei direito, preciso amadurecer uma ideia. Entrarei em contato com vocês. Ele se foi. Ficamos ali por algum tempo, em silêncio. Temia por meu amigo, mas também sabia que esse tempo era dele, segundo seus desejos e ponderações, ele precisava viver ao limite suas possibilidades, sem trazer com ele novas dúvidas. Então, apenas oramos em benefício de seu futuro e pelos dragões, espíritos necessitados de paz e amor. Laura se juntou a nós e informou que Adélia estava sentada num banco na praça do campus. Tentara naquela manhã contar a Flávio sobre a gravidez e seu passado, mas não tivera coragem. Agora a ideia de aborto se insinuava, novamente, em sua mente, o que era alimentado pelos hipnotizadores. Aproximei-me de Fred, que andava apressado em direção ao prédio que abrigava o curso de medicina. Bom dia, professor. Bom dia, Vinícius. Percebo urgência em sua aproximação, posso ajudar de alguma forma. Veja, sentada no banco está Adélia, a secretária do reitor.
Sei quem é ela, uma figura bem controversa, não é? Bastante, mas passa por momentos difíceis, e anda sendo assediada por grupos do baixo umbral. Precisa de uma boa palavra. Fred continuou a caminhada e se aproximou de Adélia. Ele a observava e falou: ela está grávida e o espírito reencarnante está muito aflito. Ela pensa em abortar? Sim, esse pensamento está sendo alimentado por espíritos maldosos, mas ela luta contra essa ideia. O pai é um bom homem. Ela precisa falar com ele, que a compreenderá e receberá a notícia de uma boa maneira. Vou conversar com ela. Fred se aproximou da moça e fez uma prece pedindo auxílio ao mentor de Adélia. Bom dia, posso me sentar com você? Pode, sim, mas já estou de saída. Adélia fez menção de se levantar, mas Fred a segurou com carinho pela mão. Não vá, fique e converse um pouco comigo, estou precisando de um bom papo. Não sou boa companhia, não estou bem, desculpe. Eu posso ajudar. Falar sobre o assunto alivia nossas preocupações e até ganhamos outra visão sobre o problema que enfrentamos. Você sabe quem sou? Ninguém gosta de mim por aqui. Sei, sim, e não me importo muito com fofocas ou a opinião alheia. Faço minhas próprias deduções e procuro ver o melhor sempre. Mas, posso ajudar? Você está grávida, não é? Adélia olhou para ele assustada e perguntou aflita. Quem contou a você? Ninguém sabe disso, nem meu companheiro. Ninguém me contou, eu apenas sei porque vi o espírito se ligando ao corpo material dentro de seu ventre. Viu? Como assim? Que doideira é essa? Não é doideira não, se bem que, às vezes, até eu acho meio esquisito, mas gosto de ser médium vidente. Médium vidente? Você é macumbeiro? Fred riu da expressão confusa da moça e de suas conclusões. Não, não sou adepto da macumba, mas não tenho nada contra. Sou espírita e estudo a doutrina dos espíritos, que é uma ciência, uma filosofia de vida, e exorta a parte moral. Alguns chamam essa última característica da doutrina dos espíritos de religião. Eu acho que, quando falamos assim, as pessoas fazem um paralelo com outros segmentos que ainda se prendem a rituais e dogmas, então prefiro me referir a ele como moral. E o que isso tem a ver com você saber que estou grávida e dizer que viu meu filho? Fred sorriu feliz e percebeu que a moça se referiu ao espírito reencarnante como filho, então, talvez, o aborto já estivesse descartado como ideia, ela apenas ainda não se dera conta disso. Por que você sorriu? Por que você se referiu ao bebê como, meu filho? Isso é muito bom, mostra que um vínculo afetivo já existe entre você e ele. E a ideia de aborto já pode ser descartada. Como sabe que eu estava pensando em aborto? Você está me assustando. Ser médium é ter uma liberdade de visão maior do mundo. Não somos apenas isso, matéria que morre e se decompõe, somos também espíritos imortais que sobrevivem após cada experiência na carne. O médium possui um contato mais próximo com o mundo dos espíritos desencarnados, por meio de vidência, que nada mais é do que ver certos aspectos do mundo material e do mundo invisível ao mesmo tempo, ter audiência, poder falar e ouvir os espíritos. Você vê meu bebê? Perguntou Adélia, passando as mãos pela barriga. Vejo sim, e ele está bem aflito com esses pensamentos que andam rondando sua cabecinha. Meu Deus, nunca imaginei algo assim, achava que a vida só acontecia depois do nascimento. Não mesmo, o espírito que virá através de sua concordância está se preparando há anos para isso. E o dia da concepção é na realidade o dia do seu nascimento. Ele está aí, sentindo tudo o que você sente, se esforçando para se manter vivo, ligando seu corpo perispiritual célula a célula com a matéria. Ele sabe que o rejeito. Sabe, sim, é uma sensação terrível de impotência, porque conta apenas com sua boa vontade e seu amor. Meu Deus, nunca tinha pensado nisso, mas faz sentido, parece até mesmo que sabia disso. Flávio é espírita e sempre tentou falar sobre o assunto, mas eu rejeitava. Parece ser uma boa pessoa esse seu companheiro. É, sim, um bom homem, mas eu não o mereço.
Sabe quem sou, não é? Mas não sei quem você será. O que quer dizer com isso? Nada é definitivo, minha amiga, podemos escrever uma nova história a cada dia. Veja, eu preciso ir, estou para entrar em sala de aula. O que vai fazer na hora do almoço? Adélia pensou e viu que não tinha plano algum para aquele dia. Nada, não tenho nada planejado. Sabe aquela pensãozinha na entrada do campus? É de Dona Sandra, uma senhora que trabalha numa casa espírita. A comida é caseira, saudável e barata. Venha se encontrar comigo às 11h45, assim poderemos conversar mais. Eu agradeço sua ajuda, e vou sim, quero saber mais. Você me indica algum livro que eu possa ler? O livro dos espíritos, tenho o meu aqui, e posso te emprestar, depois compro outro para você, falou Fred, retirando o livro da mochila. Fred se foi, e Adélia continuou sentada no banco, com o livro entre as mãos. Sua feição estava mais tranquila, até sorriu quando olhou para a barriga e pensou, como você será? Deve ser bonito como seu pai. Capítulo 15. Nunca duvide do bem. 466. Por que permite Deus que os espíritos nos incitem ao mal? Os espíritos imperfeitos são os instrumentos destinados a experimentar a fé e a constância dos homens no bem. Tu, sendo espírito, deves progredir na ciência do infinito, e é por isso que passas pelas provas do mal para chegar ao bem. Nossa missão é a de colocar-te no bom caminho, e, quando más influências agem sobre ti, és tu que as chamas, pelo desejo do mal, porque os espíritos inferiores vêm em teu auxílio no mal, quando tens a vontade de o cometer, eles não podem ajudar-te no mal, senão quando tu desejas o mal. Se for desinclinado ao assassínio, pois bem, terás uma nuvem de espíritos que entreterão esse pensamento em ti, mas também terás outros que tratarão de influenciar-te para o bem, o que faz que se reequilibre a balança e te deixe senhor de ti. O Livro dos Espíritos, Livro 2, Mundo Espírita ou dos Espíritos, Capítulo 9, Influência oculta dos espíritos sobre nossos pensamentos e nossas ações. Fred foi para a sala de aula e encontrou Olivia e Eduardo. Percebeu que o rapaz estava bem alterado. Chamou Olivia de lado e perguntou: o que há com ele? Estava bem melhor antes. Falei com o psiquiatra ontem e ele disse estar bem contente com as melhoras que apresentou. Hoje, logo cedinho, o pai dele avisou que estava chegando. Ele gritou, brigou com ele, mas parece que não teve jeito. Ele quer que Eduardo vá ao hotel às 12 horas sem falta. E Eduardo está em pânico, acredito que essa relação dele com o pai é muito doida, ele parece surtar cada vez que ele aparece. Há algo muito grave que o descontrola emocionalmente. No intervalo das aulas vou segurá-lo aqui. Por favor, nos deixe a sós, está bem? Confio no Senhor, respondeu Olivia. Obrigado, menina. Ana se juntou a Fred no intervalo das aulas. Eduardo, poderia me ajudar aqui durante o intervalo? Falou Fred. Eduardo olhou para Olivia, e a menina sorriu e falou: vou até a cantina buscar algo para comer, está bem? Assim que Olivia saiu, Fred fechou a porta da sala de aula, olhou fixamente para Eduardo e disse: muito bem, o que está acontecendo? Por que esse temor em encontrar seu pai? A Olivia não deveria ter dito nada. Deveria fazer de conta que o problema não existe, assim como você fez a vida toda. Como você pode saber o que sinto? Ele é horrível e violento, tenho muito medo dele e não consigo reagir. Sou um covarde. Desde quando ele abusa de você? Eduardo desabou na cadeira e soluçava sentido. Fred se aproximou e passou a energizar aquela criatura sofrida. O rapaz foi se acalmando e falou num fio de voz. Desde sempre, não me lembro de ter tido paz ou ser respeitado por ele. A primeira lembrança que tenho dele entrando em meu quarto, eu devia ter uns 3 anos. Santo Deus, a que horas deverá se encontrar com ele? Na hora do almoço. Eu vou com você. Não, não pode fazer isso. Só vai piorar as coisas. Garanto a você que não ficará pior, está bem? Confie em mim, por favor. Eduardo o olhou com gratidão e respondeu:
Eu agradeço, mas eu preciso ser forte e reagir, você entende? Entendo, sim, meu rapaz. Mas você está muito traumatizado, e o medo tolhe suas reações mais efetivas. Confie em mim, vamos juntos e damos o primeiro passo. Assim você irá se fortalecer e obrigá-lo a te respeitar, está bem? Olivia voltou com o lanche, olhou com receio para Eduardo. Ele, percebendo a reação da moça, abraçou-a e falou com sinceridade. Obrigado por lutar por mim. Fred se lembrou de seu compromisso com Adélia. Ligou na reitoria e avisou que tinha um problema sério para resolver, pediu desculpas e se comprometeu a marcar uma nova data. No plano físico, os estudantes da universidade estavam bem revoltados quanto às condições oferecidas em seus cursos, professores e funcionários tinham seus salários pagos com atraso, alguns benefícios adquiridos por lei não estavam sendo honrados há um bom tempo, e todos sabiam que havia um grande esquema de corrupção que minava os recursos necessários à manutenção do campus. Como em todo lugar, havia pessoas equilibradas que estavam dispostas a lutar a boa batalha, com ponderação e paz, enquanto outras aproveitavam para divulgar ideias revolucionárias assentadas na violência e no desequilíbrio. Outros tantos aproveitavam para defender suas aspirações imorais, e para isso conduziam a massa, ainda amorfa, a um panorama de discordância entre eles, que desmoralizaria a intenção principal dos grupos, acabar com os desvios financeiros e mudar o quadro administrativo da universidade. Dessa forma defendendo uma causa justa. Demétrios voltou de sua missão junto à equipe socorrista em outro país, onde conseguiu informações valiosas para todos. Descobriu que o embuste armado por Tibérios era do conhecimento dos dragões, e logo seria desmascarado e feito prisioneiro, e avaliavam Borgia para o cargo de comandante. Passamos a circular entre os manifestantes. A energia se tornava mais e mais densa a cada minuto, os ânimos exaltados pelos discursos agressivos contribuíam para isso. Beto subiu ao pequeno palco improvisado tentando acalmar seus companheiros. Falou sobre a verdadeira causa pela qual lutavam. Por favor, escutem o que tenho a dizer, falou aflito, pegando o microfone das mãos de Dácio, que o olhou com raiva. Continuou, estamos aqui hoje com a intenção de defender nossos direitos, cobrando a direção deste centro universitário uma conduta reta e honesta. Sabemos dos abusos cometidos com o dinheiro público que deveria ser usado na manutenção de nossa universidade. Sabemos da corrupção terrível que se instalou dentro da própria reitoria, e não é com violência ou destruindo o patrimônio já existente que vamos modificar esse estado. Nós temos voz e precisamos que a imprensa do mundo nos ouça. Se houver desmandos ou atos tresloucados cometidos por nós, seremos considerados arruaceiros e nossa causa perde força moral. Dessa forma, não seremos levados a sério. Há entre nós pessoas contratadas por eles, para nos incentivar a esses atos, desmoralizar nossas ações. Se agirmos assim, perdemos a razão. Dácio tomou com violência o microfone das mãos de Beto e falou com raiva. Há quanto tempo sofremos com isso? Reclamamos, falamos e reivindicamos direitos, e eles não respeitam. Quando manifestamos nossa insatisfação com tudo que vem acontecendo, eles nos jogam migalhas, que não fazem a menor diferença, e continuam roubando os recursos que deveriam ser usados para manter nossos estudos. Eles devem nos temer, caso contrário, quando acordarmos para a real situação do que acontece, não haverá mais escola, porque terão acabado com tudo. Vamos invadir e se for preciso quebrar instalações baratas, de péssima qualidade, merecemos melhor. E se preciso for manteremos os ladrões como reféns de nossa causa. Vamos lá, avante, companheiros, vamos tomar à força o que nos pertence. Lúcia, namorada de Beto, subiu ao palco, olhou com firmeza para Dácio e falou entre dentes. Me dê o microfone agora. Quer vir tomar de mim? Respondeu Dácio com sarcasmo. Com certeza. Lúcia se aproximou e tomou com gentileza o microfone das mãos de Dácio, já falando com serenidade. Obrigada por permitir que eu fale um pouco. O rapaz sorriu, ele invejava Beto por ter conquistado a moça, mas não respeitava essa relação,
ainda sentia uma atração doentia por ela, e odiava mais o rapaz por privá-lo da oportunidade de conquistá-la. Lucia olhou-o de frente e continuou a falar. Eu compreendo a revolta de Dácio. Também sentimos essa revolta quando entramos em nossas salas de aula com os projetores quebrados, quando usamos os laboratórios com falta de material para trabalharmos, quando chegamos aos dormitórios destruídos pela falta de manutenção, quando frequentamos nossas praças tomadas pelo mato e pelo lixo, quando vemos nossos professores e funcionários com seus pagamentos atrasados. Enquanto isso, observamos os carros luxuosos utilizados para servir a direção, os patrimônios particulares que crescem assustadoramente, graças aos recursos destinados a dar qualidade aos nossos estudos, que são desviados. Concordo com Dácio sobre nossa revolta, mas não sobre usar violência para acabarmos com ela. Invadimos a reitoria, quebramos tudo, fazemos de refém funcionários que sofrem tanto ou mais que nós, e aí? Conseguiremos provar com isso o quê? Que também somos um bando de desajustados corrompidos pelo ódio e sem moral para delinear nossas ações. Dácio, percebendo que o discurso simples e lógico de Lucia calou aos poucos a multidão, tentou tirar o microfone de sua mão, mas Beto e outro rapaz se interpuseram entre ele e a moça. Dácio, percebendo que não dominaria mais a situação, olhou para a multidão e fez um gesto com a cabeça para um rapaz. Este sacou uma arma e atirou para cima, várias vezes, depois jogou a arma no chão e se misturou aos outros. Uma das balas voltou ao chão e atingiu uma menina na cabeça, matando-a imediatamente. A turba enlouquecida não percebeu esse fato e a pisoteou inúmeras vezes. No plano espiritual isolamos aos poucos os espíritos ali presentes que tinham como missão insuflar o ódio e a violência, mas não pudemos impedir a ação do livre-arbítrio. A tragédia estava consumada, a interpretação a esse fato ocorrido indicaria, agora, a qualidade deste movimento estudantil. Seriam estigmatizados como vilões ou como vítimas. Lucia percebeu o movimento de Dácio e entendeu que ele havia ordenado a ação do atirador. Ela o confrontou. Foi você que fez isso. Se alguém se machucar, você levará essa culpa para sempre, você me enoja. É melhor ficar quieta, porque não estamos de brincadeira. Você se vendeu a eles, não é? É tão podre que não consigo olhar para você. E vou denunciá-lo, sim. Você se esqueceu de uma coisa muito importante, meu pai é comandante do exército e posso fazer algo, sim. Dácio olhou para ela com raiva e falou segurando com força seu rosto, não me provoque. Beto e o outro rapaz, percebendo o confronto entre os dois, iam interferir, quando Lucia segurou as mãos do rapaz e com força o fez se ajoelhar a seus pés. Não tenho medo de você, é tão idiota que esqueceu que sou faixa preta em judô. Eu que digo, não me provoque nunca mais. Desceu do palco e foi ajudar os que estavam feridos, e deparou com a moça estirada no chão com uma bala na cabeça. Os paramédicos acabavam de chegar, chamados por Beto. Lucia afastou-se ansiosa. Um rapaz a olhou e fez um sinal afirmando que não havia mais nada a fazer. Ela olhou para o palco e Dácio ainda estava lá. Ele virou as costas e desceu, saindo do perímetro, estava com medo. A imprensa se dividiu ao relatar o fato, alguns opinando e não apenas se atendo aos fatos a serem narrados, dessa forma criando uma divisão maléfica entre os próprios estudantes. Lucia pediu ajuda ao pai. Este mandou investigar o rapaz e descobriu que recebia, semanalmente, uma boa quantia de dinheiro, informação obtida pela denúncia de uma das pessoas envolvidas no esquema de corrupção da universidade. Descobriu que a reitoria já estava sendo secretamente investigada. Fred, que tinha marcado com Eduardo para acompanhá-lo na visita ao pai, manteve a promessa. Eduardo se identificou na portaria e subiu pelo elevador, ao lado de seu mestre. O rapaz estava apavorado, não sabia o que o pai faria quando visse que estava acompanhado. Bateu na porta e ele a abriu. Olhou para Fred e empalideceu, percebeu que algo estava diferente. Não só pela presença do outro homem, mas pela expressão do filho, não viu temor, mas muita raiva. Mandei chamar só você.
Não me provoque, falou entre dentes. Fred empurrou a porta com delicadeza e entrou. Bom dia, Torres. O que você quer? Indagou Torres. Nada, estou apenas acompanhando seu filho e queria muito conhecer alguém como você. Só isso, respondeu Fred. Alguém como eu? Questionou de maneira cínica. Não se faça de tolo, porque eu não sou. Sabe muito bem do que eu falo, não sabe? Fred devolveu a pergunta. O que você quer? Torres voltou a perguntar. Nada, só vou avisar, antes de vir aqui, fiz algumas pesquisas sobre você. Tem alguns casos de assédio e estupro contra você devidamente documentados. Até hoje seu dinheiro comprou, de alguma forma, o silêncio de muitos. Outra coisa, e bem séria por sinal, acredito que Eduardo nunca pensou nisso, mas ele tem direito a 50% de todo o seu patrimônio, ele já é maior de idade. Esse direito ele adquiriu com a morte de sua esposa, que, aliás, é muito mal contada também. Soube ainda que toda a fortuna inicial de seu capital pertencia a ela, como herança dos pais, que também tiveram uma morte questionável. O que está insinuando? Inquiriu Torres, trêmulo e pálido, enquanto olhava para ver a reação do filho diante dos fatos narrados. Não estou insinuando, estou fazendo uma denúncia a você, e pedi a um amigo bastante influente que reabrisse os processos encerrados e investigasse outros fatos. O que quero? Deixe em paz seu filho. Sei que abusa dele emocional e sexualmente desde muito cedo, mas agora ele tem amigos, e em breve não terá mais motivos para temer qualquer ameaça que venha de você. Saberá que lixo você é, assim como o mundo todo. Enfrentará o inferno, pode acreditar nisso, e não falo do inferno criado por outros, mas por você mesmo. Ninguém foge das leis naturais, e você as vem burlando há muito tempo, falou Fred. E você, pirralho, o que tem a dizer? Desferiu as palavras carregadas de ódio para o filho. Eu, nada, ele já disse tudo, e não me espantam os fatos que Fred expôs aqui, respondeu Eduardo com calma. O que foi? Agora ele é seu amante? Provocou Torres. Também não me espanta essa ideia ou provocação, esse é o seu mundo, não o nosso. Nunca mais me ligue. Se tiver algo a comunicar, vou contratar um advogado para liberar meu patrimônio. Quero você fora de minha vida para sempre, entendeu? Nunca mais me procure. Vamos embora, Fred, respondeu Eduardo. Vamos, sim, meu filho, vamos embora. Torres, perturbado pela visita de Fred e Eduardo, assim que eles saíram, correu para uma pequena valise sobre a mesa, abriu-a, pegou uma embalagem contendo cocaína, espalhou o pó sobre a mesa e, com um instrumento de ouro, aspirou-o. Sentou numa poltrona e fechou os olhos. Falou em voz alta. Eles me pagam, estragaram minha diversão. Eduardo entrou no carro que Fred dirigia e se recostou no banco. Estava trêmulo e ofegante. Calma, rapaz. Respire fundo. Está começando a transpirar, é um ataque de pânico. Devagar. Onde está seu remédio? Eduardo tirou uma caixinha do bolso e a entregou ao professor. É a pílula menor e esverdeada. Colocou o remédio embaixo da língua e, aos poucos, foi se acalmando. Vamos para casa, está bem. Hoje não teremos mais aulas. Preciso ligar para Olivia, ela deve estar preocupada. Já passei uma mensagem, ela está bem. Agora apenas relaxe, está bem. Eduardo fez sinal afirmativo com a cabeça e deixou que um pranto libertador o consolasse e aliviasse a tensão. Capítulo 16. A dor rouba a razão. 467. Pode o homem se afastar da influência dos espíritos que o incitam ao mal? Sim, porque eles só se ligam aos que o solicitam por seus desejos ou os atraem por seus pensamentos. 468. Os espíritos cuja influência é repelida pela vontade do homem renunciam às suas tentativas. Que queres que eles façam? Quando nada têm a fazer, abandonam o campo. Não obstante, espreitam um momento favorável, como o gato espreita o rato. O Livro dos Espíritos, Livro 2, Mundo Espírita ou dos Espíritos, Capítulo 9,
influência oculta dos espíritos sobre nossos pensamentos e nossas ações. Enquanto isso, Ayrton estava trancado em seu quarto, enquanto recebia instruções de seus recrutadores. Parecia alheio a tudo, apenas ouvia aquela voz pausada e mansa. Estava hipnotizado e abraçava ideias e causas que não avaliava com lógica. Recebia imensa carga energética que o envolvia mais e mais, tornando-o incapaz de desenvolver pensamentos próprios. Aproximamo-nos de seu campo vibratório e percebemos que criavam ao redor do perispírito do rapaz uma malha fina e resistente, ligada à sua mente. Essa ação provocava desconforto a cada pensamento contrário à causa. Ayrton sentia dor e culpa, o material que o envolvia parecia ter vida e consciência. Quando nos aproximamos mais, percebemos ser uma parte das mentes que o aprisionavam, uma contenção inteligente e independente, que acordava feitos de outras vidas, que ainda o traumatizavam. Espantados pela criação maléfica, passamos a trabalhar no reconhecimento das fontes originais, o que nos remeteu a uma grande sala no interior do prédio principal, onde estava o comando central dos dragões. Precisávamos de informações a respeito do assunto. Agora sabíamos como eles conseguiam a fidelidade cega a que assistiramos durante nossas observações. Pedimos ajuda a Inácio, visto ser esse um assunto que deveria ser esclarecido pela psicologia e pela psiquiatria. Bom dia, amigos do bem. Cumprimentou-nos Inácio, sempre bem-humorado. Bom dia, Inácio. Precisamos de alguns esclarecimentos a respeito de uma descoberta que fizemos, coloquei. Sei bem do que se trata. É também uma prática nova por aqui, apesar de obedecer a um conceito antigo. Na realidade, adaptaram um método de hipnose, mas, pelo que pude observar do material que me enviaram, eles usam o conceito da consciência coletiva, disse Inácio. Consciência coletiva, baseada na teoria de Émile Durkheim, sociólogo francês, que a definiu como um conjunto de crenças e sentimentos comuns à média dos membros de uma mesma sociedade que forma um sistema determinado com vida própria. Contribuiu Maurício. Isso mesmo, meu jovem. Segundo ele, os fatos sociais têm existência própria e são independentes daquilo que pensa e faz cada indivíduo em particular. Embora todos possuam sua consciência individual, seu modo próprio de se comportar e interpretar a vida, existem, no interior de qualquer grupo ou sociedade, formas padronizadas de conduta e pensamento. E, para que exista o fato social, é preciso que pelo menos vários indivíduos tenham misturado suas ações e que dessa combinação tenha surgido um produto novo. Esse produto novo, constituído por formas coletivas de agir e pensar, se manifesta como uma realidade externa às pessoas. Ele é dotado de vida própria, não depende de um indivíduo ou de outro. Inácio continuou. Outra contribuição a essa teoria é a de Maslow. Ela diz que o indivíduo se submete à sociedade e é nessa submissão que ele encontra abrigo. A sociedade que o força a seguir determinados padrões é a mesma que o protege e o faz sentir-se como parte de um todo estruturado e coeso. Essa dependência da sociedade traz consigo o conforto de pertencer a um grupo, um povo, um país. Nesse sentido, não há contradição alguma na relação submissão-libertação. Essa interpretação guarda certa relação com as necessidades psicológicas que incluem a autoinclusão, a autoestima, o relacionamento e a amizade. Partindo dessa premissa, eles procuram pessoas fragilizadas e inseguras dentro de seu próprio sistema de movimentação. Usando essa fraqueza aparente, entram em suas mentes, já propensas a receber ideias que os tornem mais confortáveis dentro de uma nova e sonhada realidade social, e projetam realidades alternativas que os escravizam. Perguntou Ana. Isso mesmo. Nesse contexto todo há influências do mundo material e do espiritual. O espiritual cria necessidades, aproxima afinidades e movimenta o mundo físico, explicou Inek. Kardec, questionando os espíritos melhores sobre a influência do mundo espiritual em nossas vidas, na questão 459 de O Livro dos Espíritos, recebeu a seguinte resposta: nesse sentido a sua influência é maior do que supondes porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. Lembrei aos amigos.
E a questão 460 esclarece sobre termos pensamentos próprios e outros que nos são sugeridos. Vossa alma é um espírito que pensa, não ignorais que muitos pensamentos vos ocorrem, a um só tempo, sobre o mesmo assunto, e, frequentemente, bastante contraditórios. Pois bem, nesse conjunto há sempre os vossos e os nossos, e é isso o que vos deixa na incerteza, porque tendes em vós duas ideias que se combatem. Contribuiu Demétrios. Lei de afinidade, não canso de ressaltar a importância de tal conceito, afinal o movimento da vida está assentado nele. A afinidade consiste na semelhança, identidade ou conformidade de gostos, interesses, sentimentos, propósitos, pontos de vista. Por sua vez, a sintonia se estabelece em virtude da atração e da simpatia que passa a vigorar entre as partes que mantêm afinidade. E, pelos mecanismos da lei de afinidade, a sintonia constitui lei inquestionável. Quais as implicações, as consequências disso? Precisamos nos questionar sobre o assunto, afinal temos escolhas a fazer a cada minuto, contribuiu Inácio. Afinidade é uma faixa de união, em que nos integramos uns com os outros. Em tudo, vemos integração, afinidade e sintonia. E de uma coisa não tenhamos dúvida, por meio do pensamento, comungamos uns com os outros, em plena vida universal. Tal o alcance de nossos desejos, que dirigem nossos pensamentos e nosso querer, contribuímos com a vibração universal, essa é uma grande responsabilidade, disse Inek. Fala-se muito sobre a influência do mundo dos espíritos sobre o mundo material, mas o caminho inverso também existe. Nós somos espíritos e, quando encarnados, não perdemos essa condição, e podemos influenciar da mesma forma, então podemos agir sobre os diversos planos da vida, apesar de limitados pela matéria, mas é verdadeira essa afirmação, disse Demétrios. Segundo os ensinamentos trazidos por Allan Kardec, organizador e codificador da doutrina espírita, a realidade é muito mais ampla. Pelo nosso modo de ser e de agir, não somente escolhemos os amigos e os ambientes de nossa preferência, como também atraímos os indivíduos que vivem no mundo espiritual, os espíritos, tanto quanto somos por eles atraídos, mesmo que não acreditemos ou sejamos conscientes dessa presença, contribuiu Laura com nossa discussão afortunada. Ainda em O Livro dos Espíritos, questão 484, temos: os espíritos se afeiçoam de preferência por certas pessoas, e a resposta é: os bons espíritos simpatizam com os homens de bem, ou suscetíveis de se melhorarem, os espíritos inferiores com os homens viciosos ou que possam vir a ser luz. Daí sua afeição, por causa da semelhança das sensações. Citou Inek. Allan Kardec também comentou que, todas as imperfeições morais são outro tanto de portas abertas que dão acesso aos maus espíritos. Cada um de nós constrói, de uma maneira muito particular, sua própria atmosfera moral. As desarmonias e transtornos existenciais são decorrentes das imperfeições morais, que, pelos processos naturais da afinidade e da sintonia, atraem espíritos igualmente imperfeitos e desequilibrados. E estes, ao envolverem com seus pensamentos perturbadores e doentes o indivíduo que se permite sofrer-lhes o assédio, influenciam negativamente o campo da vontade e do discernimento do encarnado, podendo empurrá-lo para situações difíceis, complicadoras ou calamitosas. Porém, não devemos isentar de responsabilidades aquele que permite tal assédio, completei, animado com a conversação. A querida mestra Joana de Ângeles nos alerta sobre a presença do bem ao nosso lado, fato constante e inegável, mas não podemos esquecer que o mal nos assedia sem piedade. O bem nos respeita as escolhas, seremos mais livres quando optarmos com mais sabedoria, sabendo avaliar consequências diretas de nossa forma de pensamento, disse Ana, que parecia bastante atenta aos comentários benéficos. Contribuí com carinho para a conclusão de nossa palestra. Lembro o texto de autoria de Joana de Ângeles e gostaria de partilhar com vocês: como não existem violências contra as leis universais, nem privilégios para uns indivíduos em detrimento de outros, quem ora e procura situar-se em equilíbrio direciona ondas mentais que alcançam as regiões felizes da espiritualidade, despertando amor e interesse dos guias espirituais, que acorrem pressurosos para auxiliá-lo. Assim,
promovem encontros inesperados, inspirando um e outro a tomarem o mesmo caminho, de forma que se defrontarão em determinado lugar, casualmente, embora tenham sido telementalizados na escolha do roteiro. Noutras vezes, determinada aspiração ou necessidade que se apresente improvável, porque a mente se encontra em sintonia com o mundo transcendente, é inspirado a tomar tal ou qual decisão que terminará por solucionar o desejo. Repetidamente, pequenas ocorrências dão-se com naturalidade, propiciando encantamento e ventura, que enriquecem de esperança e de gratidão aquele que é eleito. E acrescentei, emocionado. Cada um, no seu estágio de compreensão moral, assimila as forças superiores ou inferiores, conforme reconhece e se identifica no momento, mas devemos lembrar que Jesus recomendou a vigilância e a oração como antídotos contra as sugestões que trazem desequilíbrio, oriundas tanto dos encarnados como dos desencarnados. Lembrando sempre que somos espíritos, sempre, vezes libertos da matéria, outras atados a ela. Então Ayrton está em sintonia com seus hipnotizadores por livre vontade. Indagou Laura. Sempre, vez ou outra, esse assédio recebe atenuantes, graças aos estados mentais, emocionais e morais comprometidos pela ignorância, esclareceu Inek. Como somos espíritos imperfeitos, esse conceito deve ser interpretado de que forma? Oportunidade ou punição? Questionou Ana. Sempre será oportunidade, visto não haver erro consciente, apenas enganos, porque ainda não conseguimos uma linha de pensamento ideal, devido à imperfeição de nosso aprendizado, ainda tão rudimentar, expus minhas ideias. Dessa forma, quando falamos em livre-arbítrio, qual o significado dele para os espíritos? Qual o valor verdadeiro? Indagou Ana. Relativo. No estágio atual de funcionalidade e de sabedoria dos espíritos que habitam este adorável planeta, ele é rudimentar, experimental e direcionado, esclareceu Demétrios. Experimental? Questionou Maurício. Sim, como na escola terrena, antes a teoria, depois o exercício, que pode ser feito com sucesso ou não, gerando a necessidade de mais teoria e mais exercícios, Demétrios completou a ideia. Dessa forma, como definir o que é certo e o que é errado? Questionou Laura. Não podemos, já que tudo é relativo. As informações trazidas por Jesus obedecem à ordem de nossa capacidade de assimilar esses conceitos teóricos. Quando assimilados, passamos à nova etapa, exercitando-os. E, quando superamos o processo educativo, novas frentes de educação se abrem para o futuro, não raras vezes mudando conceitos assimilados, praticados, mas que apenas abriram caminho para outro maior, disse animado. Nunca saberemos o suficiente, esse caminho evolutivo é dinâmico. Isso me dá uma ideia desanimadora, como se nunca pudesse descansar, concluiu Maurício, com ar de preocupação. Não se preocupe. Cada fase que ultrapassamos gera uma nova forma de encarar esse movimento constante, afinal, somos eternos nesse conceito em que vivemos, não é? Imagine a eternidade sem função real, pois, se Deus ainda trabalha, algo semelhante nos será possível num futuro muito distante, completei minha ideia. Nesse contexto todo, e Deus? Como podemos compreendê-lo? Indagou Laura. A cada momento, a sua própria finalidade agora ele é aquele que nos fortalece, que nos dirige o caminho, devido à nossa ignorância da própria função da vida. Posso apenas especular quanto ao seu movimento em meu futuro. Acredito que será o que precisamos que seja, apenas isso, tamanha a sua compreensão pelo caminho que percorremos. Enquanto isso não acontece, o esforço e a boa vontade permitirão, por meio de aprendizado constante, que nosso pensamento evolua, e conquiste novos e interessantes espaços nesse cosmo de aventuras infinitas. A conversa está boa e produtiva, mas precisamos ir. Parece que Torres planeja terrível vingança contra Fred, avisei os amigos. Capítulo 17. Afinidade e sintonia. 469. Por que meio se pode neutralizar a influência dos maus espíritos? Fazendo o bem e colocando toda a vossa confiança em Deus, repeles a influência dos espíritos inferiores e destruís o império que desejam ter sobre vós.
Guardai-vos de escutar as sugestões dos espíritos que suscitem em vós os maus pensamentos, que insuflam a discórdia e excitam em vós todas as más paixões. Desconfiai sobretudo dos que exaltam o vosso orgulho, porque eles vos atacam na vossa fraqueza. Eis porque Jesus vos faz dizer na oração dominical: Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. O Livro dos Espíritos, Livro 2, Mundo Espírita ou dos Espíritos, Capítulo 9, Influência oculta dos Espíritos sobre nossos pensamentos e nossas ações. Demétrios nos esperava no posto de socorro mais próximo à universidade, pareceu-nos bastante preocupado. Bom dia, amigos! Um dos capangas de Torres foi instruído por ele a procurar Dácio, para oferecer a ele possibilidade de ganhos financeiros, caso aceite um trabalho terrível. Tem alguma relação com Fred? Perguntei bastante preocupado, conhecendo a índole gananciosa de Dácio. Tem, sim. Dácio participa de um grupo restrito de estudantes que se reúne com Fred 2 vezes por semana, para estudos e pesquisas, na busca por mais informações sobre o mal de Alzheimer, informou Demétrios. E qual o plano de Torres para se vingar e afastar Fred de Eduardo? Inquiriu Maurício. Ainda não sabemos. Sabemos apenas que culpa Fred pelo afastamento do filho e pela raiva que o rapaz desenvolveu em relação a ele. O homem prepotente acredita ter direito a essa ascendência sobre o rapaz, e que Fred é um mal que precisa ser afastado de qualquer maneira, informou Demétrios. Laura se juntou a nós nesse momento, trazendo outras informações. O capanga de Torres já se dirige a um encontro com Dácio neste momento. Torres decidiu usá-lo para dar um fim a Fred. Ele possui conhecimento suficiente para usar veneno, um assunto que sempre o atraiu bastante, e podemos entender isso, visto a história de sua família, os Borgia. Ele pretende envenenar Fred? Indagou Ana. Sim, a ideia dele é essa. Será oferecida a Dácio uma boa quantia de dinheiro em espécie, para não levantar suspeitas. O capanga fará a proposta, mas omitirá o nome do mandante, informou Laura. E como Dácio fará isso? Perguntou Maurício. Acreditamos que será no horário dos estudos, a forma ainda não sabemos. Vinícius, por favor, designe alguém para acompanhar Fred e o alertar sobre o perigo iminente, falou Demétrios. Está bem, eu irei, e você poderia auxiliar Adélia. A conversa com Fred ajudou bastante, mas ela ainda teme contar a verdade a Flávio, pedi ajuda ao amigo e a Ana. Laura e Maurício foram comigo ao encontro de Dácio, que se encontraria com o capanga de Torres em um restaurante próximo ao campus universitário. Os dragões desconfiavam das atitudes dúbias de Tibérios, e iriam se reunir em breve, para tomar decisões a respeito do assunto. Borgia fora convocado para esse encontro. Refletia sobre a vida nos dois planos, e pensei que um espaço destinado à educação terrena, como também uma boa porção do plano espiritual, reforçaria a ação do bem sobre a terra. A cada dia entendia mais e mais o valor do conhecimento adquirido e aplicado a cada um de nós, habitantes deste orbe bendito. O esforço despendido pelas comunidades umbralinas associadas aos dragões de Cristo nos exemplificava o valor desse processo para a evolução do globo. Quando observamos o panorama descrito no livro Comunidade Educacional das Trevas, já antevíamos a ação deles sobre a sociedade humana. Apenas uma parcela, um grupamento a serviço de Tibérios, causava tantos danos. Compreendemos a dimensão do perigo em que se encontrava a evolução planetária, atrasando e alimentando a ignorância e o sofrimento, caso o mundo não passasse a enxergar o valor intrínseco da educação como um todo para a erradicação do sofrimento. Agora estávamos ali, dentro de um centro universitário, observando o processo semelhante e constatando que eles haviam se organizado muito mais que a humanidade. Tantas pessoas ainda se punham de joelho perante as ambições terrenas, permitindo-se corromper e omitir diante de atrocidades cometidas em causa própria. Tantos ainda usavam a religião apenas como uma cortina de fumaça para os verdadeiros interesses da comunidade dos dragões. Religiões baseadas em falsos princípios foram erigidas como forma de controlar massas e levar seus líderes aos vários segmentos do poder público, religioso e social.
Enxergávamos um futuro sombrio, desnecessário, afinal, a evolução do pensamento é um caminho sem volta, não há retrocesso, haja vista os desígnios para o futuro do planeta. Eles tomavam de assalto os grandes e pequenos centros educacionais, destruindo possibilidades de avanço moral. No entanto, o bem agir e pensar estava lá, embora nos parecesse tímido perante o alarde de sua movimentação, os postos de socorro trabalhavam sem cessar, socorrendo e amparando aqueles que enxergavam sua própria dor e descobriam que não havia necessidade de subjugar as leis impostas por eles. Respirei fundo. Precisava de um momento a sós com meus pensamentos, mas no momento isso não seria possível, estava ao lado daqueles que sublimavam as próprias necessidades em benefício do todo. Senti uma mão amiga pousar em meu ombro. Sorri de felicidade, era a querida Miss Marta, mestra incomparável ao meu coração. Como vai, meu amado aluno? Assim, caminhando aos tropeços, refletindo sobre o desejo de como deveria ser o caminho percorrido pela humanidade e aquele que realmente foi escolhido por ela. Miss Marta me abraçou com carinho e disse amável: todos nós temos sonhos, e são eles que nos alentam para vencer os prováveis obstáculos, aqui e também aqui, apontou o coração e a cabeça, e continuou, assim deve ser para que o bem possa ser presente em nossas vidas. Refletir sobre o futuro é saudável, mas não podemos nos deprimir diante da realidade, que com certeza fica aquém de nossos desejos. Mas me diga, o que faz por aqui? Indaguei com interesse genuíno. Vou me juntar a vocês nesse socorro, como forma de educar meu espírito, em favor de minha próxima encarnação, respondeu Miss Marta Watts. Está próxima sua volta ao mundo dos encarnados? Perguntei à mestra. Está, sim, e estou ansiosa para realizar meus planos reencarnatórios. Na área da educação, com certeza. Inácio também faz parte desse planejamento. Pretendemos nos encontrar como irmãos, numa gestação dupla. Seremos gêmeos, continuando um relacionamento que surgiu neste plano. É uma ambição comum a nós dois. Terá amável parceiro ao seu lado. Uma figura ímpar, capaz de amar além do pensável. Sei disso, e olhe ele chegando por aqui, também se juntará à nossa equipe. Os espíritos nos conclamam para o trabalho redentor, nenhum filho de Deus estará fora desta bendita programação. Inek nos disse que os anjos do Senhor descerão à terra num momento de muito tormento, para resgatar a humanidade de seus mais torpes sentimentos, acordando consciências e mostrando a todos que o caminho da felicidade que liberta é direito de todos nós. Direito e dever de cada um, completou Inácio, que se juntava a nós. Devemos trabalhar com a verdade, eliminar os embustes sobre nós e para nós. Não mais devemos aceitar o uso de nosso nome em vão, em obras dúbias, que nos limitam o caráter. A irreverência é aceitável até o momento em que se torna perniciosa. Não é mesmo, querida amiga? Disse olhando com carinho para Marta. Isso mesmo, meu irmão. Médiuns limitados pela matéria permitem que espíritos falsamente sábios se aproximem e exortem sua vaidade, deixando de avaliar conteúdos. Assim, acabam divulgando o mal como verdade absoluta, falou Marta. Os encarnados que nos auxiliam no serviço de psicografia são alvos do mundo mais ignorante, eles assediam e sabem das fraquezas desses nossos amigos. Muitas vezes comprometem dignos trabalhos no bem, afinal, são instrumentos eficazes contra a propagação do mal, muito procurados por pessoas que sofrem e os veem como realizadores de milagres. Acabam sobrecarregados, sucumbem aos seus vícios ainda latentes, e os outros, que se serviam de sua bondade quando necessitavam, os abandonam à própria sorte quando são eles os necessitados, falei com emoção. Mas são espíritos fortes e ressurgem das cinzas, mais amadurecidos e experientes, mais sábios na maneira de auxiliar aos necessitados, aprendem a auxiliar sem se envolver. A verdadeira amizade ainda não faz parte deste mundo, pois, quando não vê suas expectativas atendidas e realizadas segundo sua verdade, a amizade é comprometida a ponto de se tornar relacionamento obsessivo, em que o pensamento persegue, em vez de acolher com preces reais, completou Inek.
É triste este panorama ainda existente na Terra, e principalmente dentro de segmentos espíritas, falou Maurício. Meu jovem amigo, pensemos com lucidez sobre a possibilidade real de cada um de nós externar seu eu dentro de conceitos filosóficos espiritistas. Isso não é real diante de nossa capacidade de entender tão linda e modesta filosofia de vida. Quando algo nos foge à compreensão, nos afastamos, julgando e condenando o possível infrator. Raros são os que procuram esclarecer as razões de tal ou qual comportamento, contribuir com o assunto. Talvez o receio de precisar reavaliar a própria vida, questionou Maurício. Quando nos furtamos a aprofundar qualquer assunto, pode estar certo de que ele nos incomodará, disse Demétrios. Na realidade, ele ainda faz parte de nossas limitações. Quando as vencemos, não as tememos, mas as compreendemos, não é assim? Falou Ana. Acredito que sim, apesar de estar seguro de minhas intenções, quando Borgia me provoca com o meu passado, confesso sentir certo incômodo, confessou Maurício. Você ainda não provou a si mesmo sua compreensão de viver de forma mais harmônica, esse é um processo lento, o de substituir velhos hábitos por novos. Tenha paciência consigo mesmo, está mostrando evolução de pensamento que admiramos, pois ele se origina do esforço que faz para que isso aconteça, falei com carinho. Há anos observava o jovem que chegara ao plano espiritual confuso e sofrido, e aos poucos, com firmeza, mostrava que o amor o havia cativado para sempre. Maurício me abraçou com lágrimas nos olhos e falou: a vida é sempre surpreendente, não é? E lembre-se de que quem traça o caminho somos nós, respondi com carinho. Enquanto conversávamos, caminhávamos pelo campus em direção ao trabalho necessário. Na praça central, paramos por minutos para uma prece de amor e esperança. Cada qual seguiu em frente para realizar o que nos fora pedido. Marta e Inácio andavam pelo campus. Havia muito trabalho junto aos desencarnados que perambulavam pelo espaço universitário. Eu, Maurício e Laura dirigimos-nos ao restaurante onde Dácio se encontraria com o capanga de Torres. Demétrios e Ana foram visitar Adélia, que se dirigia à casa de Flávio. Rogério e Ineque se juntaram a Ayrton, que se preparava para algo além do limite imaginável. Os dragões se movimentavam com facilidade e rapidez. Urgia que tomássemos providências, visto que os casos que relatamos aqui são apenas uma parte do que acontecia. Havia um frenesi por todo o espaço material e espiritual. As equipes coordenadas pelos dragões se reuniam e aumentavam suas instalações de forma assustadora, enquanto mais e mais entidades se juntavam a eles. Os dias vindouros seriam sombrios, mas necessários. Ainda precisávamos da dor para entender a liberdade, precisávamos da escuridão para valorizar a luz. Embora nossos sentimentos tivessem a intenção de poupar a humanidade, aproximava-se a época do ranger de dentes. Marta, em voz alta, lembrou-nos palavras de Santo Agostinho. 19 Vossa terra é por acaso um lugar de alegrias, um paraíso de delícias. A voz do profeta não soa ainda aos vossos ouvidos. Não clamou ele que haveria choro e ranger de dentes para os que nascessem neste vale de dores. Vós que nele viestes viver, esperai, portanto, lágrimas ardentes e penas amargas, e, quanto mais agudas e profundas forem as vossas dores, voltai os olhos ao céu e bendizei ao Senhor, por vos ter querido provar. Ó, homens, não reconhecereis o poder de vosso Senhor, senão quando ele curar as chagas de vosso corpo e encher os vossos dias de beatitude e de alegria. Não reconhecereis o seu amor, senão quando ele adornar vosso corpo com todas as glórias, e lhe der o seu brilho e o seu alvor. Imitai aquele que vos foi dado para exemplo. Chegado ao último degrau da abjeção e da miséria, estendido sobre um monturo, ele clamou a Deus: Senhor, conheci todas as alegrias da opulência, e vós me reduzistes à mais profunda miséria. Graças, meu Deus, por terdes querido provar o vosso servo. Até quando os vossos olhos só alcançarão os horizontes marcados pela morte? Quando, enfim, vossa alma quererá lançar-se além dos limites do túmulo? Mas,
ainda que tivesseis de sofrer uma vida inteira, que seria isso, ao lado da eternidade de glória reservada àquele que houver suportado a prova com fé, amor e resignação. Procurai, pois, a consolação para os vossos males no futuro que Deus vos prepara, e vós, os que mais sofreis, julgar-vos-eis os bem-aventurados da terra. Como desencarnados, quando vagáveis no espaço, escolhestes as vossas provas, porque vos consideráveis bastante fortes para suportá-las. Por que murmurais agora, vós, que pedistes a fortuna e a glória, o fizestes para sustentar a luta com a tentação e vencê-la? Vós, que pedistes para lutar de alma e corpo contra o mal moral e físico, sabíeis que, quanto mais forte fosse a prova, mais gloriosa seria a vitória, e que, se saísseis triunfantes, mesmo que vossa carne fosse lançada sobre um monturo na ocasião da morte, ela deixaria escapar uma alma esplendente de alvura, purificada pelo batismo da expiação e do sofrimento. Que remédios, pois, poderíamos dar aos que foram atingidos por obsessões cruéis e males pungentes? Um só é infalível: a fé, voltar os olhos para o céu. Se, no auge de vossos mais cruéis sofrimentos, cantardes em louvor ao Senhor, o anjo de vossa guarda vos mostrará o símbolo da salvação e o lugar que devereis ocupar um dia. A fé é o remédio certo para o sofrimento. Ela aponta sempre os horizontes do infinito, ante os quais se esvaem os poucos dias de sombras do presente. Não mais nos pergunteis, portanto, qual o remédio que curará tal úlcera ou tal chaga, esta tentação ou aquela prova. Lembrai-vos de que aquele que crê se fortalece com o remédio da fé, e aquele que duvida um segundo da sua eficácia é punido, na mesma hora, porque sente imediatamente as angústias pungentes da aflição. O Senhor pôs o seu selo em todos os que creem nele. Cristo vos disse que a fé transporta montanhas. Eu vos digo que aquele que sofre e que tiver a fé como apoio será colocado sob a sua proteção e não sofrerá mais. Os momentos mais dolorosos serão para ele como as primeiras notas de alegria da eternidade. Sua alma se desprenderá de tal maneira de seu corpo, que, enquanto este se torcer em convulsões, ela perara nas regiões celestes, cantando com os anjos os hinos de reconhecimento e de glória ao Senhor. Felizes os que sofrem e choram. Que suas almas se alegrem, porque serão atendidas por Deus. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, O Mal e o Remédio, Santo Agostinho. Paris, 1863. Capítulo 18. Portas estreitas. 470. Os espíritos que procuram induzir-nos ao mal, e que, assim, põe à prova a nossa firmeza no bem, receberam a missão de o fazer, e, se é uma missão que eles cumprem, terão responsabilidade nisso. Nenhum espírito recebe a missão de fazer o mal; quando ele o faz, é pela sua própria vontade, e consequentemente terá de sofrer as consequências. Deus pode deixá-lo fazer para vos provar, mas jamais o ordena e cabe a vós repeli-lo. O Livro dos Espíritos, Livro 2, Mundo Espírita ou dos Espíritos, Capítulo 9, Influência oculta dos Espíritos sobre nossos pensamentos e nossas ações. Nas proximidades do restaurante, observamos intensa presença das equipes de Borgia. Nos pareceu que faziam a segurança do local, para que não fosse comprometido com a presença das equipes socorristas. Chegamos na mesma hora que Dácio. Um rapaz de aparência bem jovem se levantou e fez um sinal para o estudante. Este se aproximou e foi convidado a sentar numa mesa reservada e distante do salão principal do restaurante. Não precisamos de apresentações, portanto vou logo ao assunto que nos interessa. Meu empregador me confiou tarefa de fazer a você uma proposta. E, desde que entrou aqui e está conversando comigo, vou avisando que você não tem mais como recusar sem sofrer consequências terminais, se me entende. Dácio sentiu um calafrio pelo corpo todo e se questionou, com certo receio, se tinha feito a coisa certa. Com medo e a voz trêmula, perguntou: está bem, do que se trata? Você convive com um professor que atrapalha bastante, o nome dele é Fred. Queremos que você nos sirva para dar um fim a esse incômodo. E o que eu ganho com isso? Muito dinheiro, em espécie. Dinheiro que, se souber usar, nunca será rastreado, e cairá nas graças de alguém que vale a pena ter como amigo.
quanto. O mandante de Torres passou a Dácio uma pequena mochila e o instruiu a abri-la com discrição, o suficiente para ver o conteúdo. Dácio obedeceu e arregalou os olhos, estava abarrotada de dinheiro. É apenas 50% do valor que receberá, esse já é seu. O que preciso fazer? O rapaz passou a ele um pequeno vidro contendo um líquido viscoso. Durante 4 semanas deverá fazer o professor ingerir, 2 vezes por semana, algumas gotas desse líquido. Ele não pode perceber, o líquido é inodoro e insípido. A maneira como vai fazer é problema seu. Se dentro de 4 semanas ele não morrer, quem morre é você. E já deve ter percebido que não estou brincando, então, recusar o trabalho tem consequências também. O rapaz levantou, virou as costas e foi embora. Dácio ficou parado por um tempo, suava muito e os pensamentos eram desconexos. Abriu a mochila e olhou, novamente, o conteúdo. Tirou uma nota de R$ 100, colocou no bolso, pediu o cardápio e torceu o nariz para o menu oferecido. Levantou e saiu do restaurante. Andou 3 quadras, entrou em outro restaurante, com acomodações de luxo, e pediu o cardápio. Escolheu um vinho caro e um prato da alta cozinha gourmet, abriu a mochila, retirou mais notas de R$ 100 e sorriu. Tirei a sorte grande, estou rico. E o preço não é tão alto assim, Fred é um chato mesmo. Sorriu e sentiu que podia dominar o mundo. Não podia imaginar as consequências futuras para seu espírito. Temos escolhas a fazer a todo minuto de nossa vida, escolhas que sempre nos trazem consequências futuras. Estamos sujeitos à bendita lei de ação e reação, que nada mais é do que instrumento eficaz ao processo de educação que necessitamos viver. Enquanto isso, Demétrios e Ana visitavam Adélia e Flávio. A moça abriu o portão da garagem e entrou com o carro na adorável residência. Era uma casa simples e bem cuidada, retrato de seu proprietário. Assim que entrou sentiu-se aliviada, parecia que o ar estava mais leve e perfumado, respirou fundo. O ambiente fluídico daquele espaço era admirável. Flávio impregnava o ambiente de energias salutares, originadas por sua bondade e crença no bem maior. Flávio veio para fora e recebeu Adélia com um beijo amoroso. Estava com muitas saudades de você, há 3 dias não a vejo. Desculpe, precisava tomar algumas decisões que irão afetar nossas vidas para sempre. Flávio olhou o rosto da moça e viu que estava apreensiva, mais do que o normal. Durante todo o período que se relacionara com ela, nunca a vira em paz e descontraída, mas hoje percebia que estava pior, a mandíbula contraída, os olhos inchados e vermelhos, as mãos trêmulas e frias. Ele levantou seu rosto, acariciando seu queixo, e falou baixinho, olhando em seus olhos. Você sabe que não precisa temer nada de mim, não é? Sou seu companheiro para todos os momentos, bons ou não. Sei disso, mas você não faz ideia de quem sou. Sei, sim, você é a mulher que eu amo, só isso. E a mulher que eu amo é produto de tudo que ela é, bom ou não, está bem. Vamos entrar, precisamos conversar a sério e definir o que faremos de nossas vidas. Flávio olhou para ela e viu o sofrimento estampado em seus olhos. Calou-se, percebeu que ela precisava desse momento para exorcizar as dúvidas que ainda a impediam de ser feliz. Adélia sentou-se no sofá, de olhos baixos, e contou a ele, de um só fôlego, sua relação com a equipe diretora da universidade, as concessões que fazia no relacionamento com o reitor, garantiu que não mantinha relações sexuais com ele, mas o provocava para controlá-lo. Chorou muito e garantiu que não suportava mais isso, mas que temia pela reação dos bandidos que controlavam a parte financeira da empresa que geria a universidade. Flávio estava em pé, encostado na lareira, localizada na parede em frente ao sofá. Apenas ouvia o desabafo da moça, não esperava algo assim, aliás, não sabia o que esperar de Adélia, era muito fechada sobre a vida fora de seu relacionamento com ele, nunca comentava nada. Intuía que algo estava errado, mas não imaginava algo tão grave. Eu te dou nojo, não é? Flávio respirou fundo e perguntou. Por que resolveu me contar tudo isso, e agora?
Não quero mais viver isso, nem sei como cogitei participar disso, aliás. Na época achava que seria legal ter mais dinheiro, comprar um apartamento, um carro novo. Hoje isso não tem mais importância para mim, minhas ambições são outras. Quero ser uma pessoa boa, você me trouxe essa necessidade, não posso imaginar minha vida sem você. Você é um homem íntegro, honesto, amoroso, e quem tem que mudar sou eu. Eu estou errada. Flávio passou as mãos pelos cabelos, andou de um lado a outro da sala, depois parou na frente de Adélia, que se recusava a olhá-lo de frente, estava envergonhada. Responda uma coisa, se eu não aceitar ficar com você, o que fará? Já assinei uma carta de demissão, imediata, sem retorno. Eu quero mudar, não estou mais feliz fazendo tanta coisa errada. Você me ensinou a amar, mas eu ainda não me amo, e preciso aprender a fazer isso. Adélia levantou do sofá, pegou a bolsa e disse de cabeça baixa. Eu sei que não sou digna de você, e talvez para você seja difícil aceitar minhas más ações. Eu vou embora, não vou mais te perturbar. Vou modificar minha vida, por mim. Desculpe tê-lo decepcionado. Não disse que não a quero comigo, quero saber os motivos reais que a fizeram questionar seus atos. Estamos juntos há muito tempo e você nunca sentiu essa necessidade. O que mais você tem para me dizer? Adélia arregalou os olhos e teve certeza de que Flávio desconfiava de sua gravidez. Sem pensar acariciou a barriga, ele percebeu o gesto e a abraçou. Vamos ter um filho, não é? Adélia caiu num choro convulsivo, de alívio e dor ao mesmo tempo. Não quero te obrigar a me aceitar. Sei que não, mas eu quero você e nosso filho. Juntos, vamos resolver essa bagunça toda, está bem? Ele a beijou com carinho e acariciou o ventre que abrigava seu filho. Demétrios e Ana, emocionados, passaram a energizar o corpo de Adélia com amor e dedicação. A moça sentiu o corpo relaxar e a mente sossegar. Pensou aliviada, será que Deus vai me dar a oportunidade de agir melhor? Por amor a Flávio e a meu filho, faço isso de bom grado. Enquanto nossos amigos socorristas auxiliavam o casal, Marta e Inácio auxiliavam algumas equipes de nosso plano no resgate de irmãos que não mais aceitavam a babare como norte ao comportamento pessoal. Gratificados, lotaram vários veículos, que os conduziriam ao local certo para seu refazimento. Emocionados, os ceareiros agradeceram ao universo amoroso a dádiva do surpreendente número de irmãos que já enxergava algo além da forma. Inek e Rogério visitavam Ayrton. O rapaz estava totalmente alheio a tudo que o rodeava, os companheiros de residência faziam a maior algazarra, mas ele não reagia, parecia não ser tocado por nada. Inek se aproximou, solicitou ajuda dos socorristas do campus universitário, e logo estava cercado por amigos de afinidade moral. Percebeu a gravidade do estado de alienação de Ayrton, procurou envolvê-lo em vibrações de amor e paz, mas ele estava envolto por densa carga energética. Pediu a presença de Inácio e Marta, com muito esforço conseguiram fazê-lo adormecer. Desdobrado pelo sono do corpo físico, seu perispírito foi levado ao posto de socorro em nosso plano. Marta se aproximou e procurou acessar imagens da infância do rapaz. Compadecida, percebeu o sofrimento da criança diante da indiferença de uma família fixada em adquirir cada vez mais bens materiais. Percebeu uma lembrança, tênue e saudosa, de uma avó desencarnada precocemente, vítima de um câncer agressivo. Ouviu o som de uma risada alegre e festiva, da pequena senhora que o incentivava a andar. Ayrton era muito pequeno, ainda não tinha atingido o primeiro ano dessa encarnação, mas a lembrança feliz persistiu em seu íntimo como uma tábua de salvação. Depois identificou a imagem de uma pequena menina, que segurava sua mão, ele ainda sentia esse toque agradável. O rapaz abriu os olhos e balbuciou, chamando a avó. A senhora em questão, com os olhos brilhantes por lágrimas retidas, adentrou a pequena sala e disse: "Estou aqui, meu amor, estou aqui." Sorriu-nos agradecida e segurou com firmeza as mãos do moço.
Intentamos a reciclagem energética, o desligamento das consciências externas à mente de Ayrton, mas o envolvimento era profundo, ele aceitava a invasão como algo natural à sua essência. Magda, sua avó, cantava para ele baixinho. A voz emocionada o acolhia, e ele temia a sua partida e a separação. Voltou a se esconder entre aqueles que considerava amigos fiéis. Magda o consolou e doou amor sem fim. O rapaz, relutante, tentava emergir das sombras, mas o medo da solidão o fazia regredir dolorosamente. Abriu os olhos, relutante, sorriu e falou: "Minha mama, você voltou. Nunca parti, meu amor, sempre estive ao seu lado. Não, não me engane, você me abandonou como eles." Fechou os olhos e refugiou-se no corpo material. Apesar da relutância de Ayrton para aceitar a volta a uma realidade que insistia em ignorar, percebemos que, mesmo adormecido, seu pensamento guardava sensações do reencontro feliz. Agradecemos a Inácio e Marta o auxílio. Inek nos alertou sobre a necessidade de nossa presença na reunião dos dragões que aconteceria para decidir o destino de Tibérios. A citada reunião teria início em poucas horas, precisávamos nos preparar. Decidimos fazer nossa preparação espiritual procurando nos manter serenos e cientes de nosso trabalho, sem julgamentos ou mesmo ideias preconcebidas. Cada qual estava fazendo exatamente o seu melhor, segundo sua compreensão. Nossas falhas se devem ao fator primordial da falta de educação de nosso espírito, da falta de informações gerais que nos capacitem a fazer escolhas melhores e mais sábias. Ou seja, é a ignorância que nos tolhe o movimento dinâmico e consciente da vida. Nosso querido educador, Hippolyte Léon Denisard de Rivail, conhecido entre os espíritas como Allan Kardec, aquele que por métodos científicos nos legou um dos maiores patrimônios da humanidade, a codificação da doutrina dos espíritos, este sim um educador por excelência, exalta o fato da importância da educação, nos dizendo: há um elemento que não se ponderou bastante, e sem o qual a ciência econômica não passa de teoria, a educação. Não a educação intelectual, mas a moral, e nem ainda a educação moral pelos livros, mas a que consiste na arte de formar o caráter, aquela que cria os hábitos adquiridos, e ainda afirma, é pela educação, mais do que pela instrução, que se transformará a humanidade. Ficamos em silêncio, apenas absorvendo a energia da bela Praça da Paz, a bendita colônia espiritual que nos acolhia. Ponderei por instantes sobre a beleza do trabalho que realizávamos e depois transcrevíamos em benefício do conhecimento para a humanidade, com o propósito de fazer chegar aos encarnados a ideia primordial da importância do movimento pessoal de cada um de nós, dos dois planos de bênçãos. Literatura comprometida com a verdade e com o processo de educar. Andava meio entristecido, com o tempo, constatamos como é vagarosa a aceitação desses ensinamentos, que chamam a razão, para que nos movimentemos com mais harmonia, cooperando com nossos guias espirituais na renovação de nosso mundo. Quanta literatura é designada como espírita e não tem bases na verdade de nossa origem. Ao contrário, cala consciências e circula entre mãos que poderiam estar se educando. Cegos conduzindo cegos. Apesar das dificuldades, nós aqui estamos, sem titubear fazendo nossa parte, crentes no bem e na bondade, esperançosos no futuro e na bondade da alma humana. Sabemos que a evolução tem o caminho certo, e o tempo é diretamente proporcional à nossa boa vontade em trocar antigos e rançosos conceitos por novas e iluminadas formas de pensamento. Sendo assim, reflito que está tudo bem. Capítulo 19. Algo além do sonhado. 471. Quando experimentamos um sentimento de angústia, de ansiedade indefinível ou de satisfação interior sem causa conhecida, isso decorre de uma disposição física. É quase sempre um efeito das comunicações que, sem o saber, tivestes com os espíritos, ou das relações que tivestes com eles durante o sono. 472. Os espíritos que desejam incitar-nos ao mal limitam-se a aproveitar as circunstâncias em que nos encontramos ou podem criar essas circunstâncias. Eles aproveitam a circunstância, mas frequentemente a provocam, empurrando-vos sem o perceberdes para o objeto da vossa ambição. Assim,
Por exemplo, um homem encontra no seu caminho uma certa quantia. Não acrediteis que foram os espíritos que puseram o dinheiro ali, mas eles podem dar ao homem o pensamento de se dirigir naquela direção, e então lhe sugerem apoderar-se dele, enquanto outros lhe sugerem devolver o dinheiro ao dono. Acontece o mesmo em todas as outras tentações. O Livro dos Espíritos, Livro 2, Mundo Espírita ou dos Espíritos, Capítulo 9, Influência oculta dos espíritos sobre nossos pensamentos e nossas ações. Após breve descanso, nos encaminhamos para a cidadela. Mais uma vez admiramos a disciplina desse agrupamento, não mais víamos a característica sujeira e miséria, estava tudo organizado. As entidades, uniformizadas com as cores de sua comunidade, marchavam resolutas, de cabeça erguida, impondo a nós uma visão na qual elas mesmas não acreditavam. As aparências, que tanto nos influenciam os sentidos, não eram reais. Desavisados poderiam acreditar que tudo saía de forma aceitável, quase perfeita, mas, observando mais de perto, era apenas um engodo. Olhando mais de perto, tudo era característico às mentes doentias, farrapos humanos que transitavam pelas ruas, alienados de sua própria vida. Pensei entristecido, pela visão grotesca, quanta energia gasta na aparência somente para mostrar aos outros uma falsa realidade, uma ilusão que apenas infelicitava os habitantes daquela comunidade. Orei em benefício da humanidade, de toda a humanidade, pois não só aqui os espíritos insistiam nessa ilusão perversa, mas em todos os lugares desse planeta abençoado. Quanta energia gasta em fantasias que apenas atrasam o caminho, mais preocupados com a forma do que com o conteúdo, vagamos entre sombras espessas e avassaladoras. Apesar de ser um lindo dia, a cidadela estava envolta em nuvens pesadas, escuras e fétidas. Observamos que no centro do prédio principal havia uma estrutura que não tínhamos visto da última vez. Uma cúpula negra, pontiaguda e em constante movimento energético opressivo, que emanava carga energética intensa, originada da mesma estrutura que víamos. INEC nos chamou a atenção para observarmos que, acima da cúpula, a mesma carga de energia se expandia em várias direções, como a atingir um destino certo. Lembramos os esclarecimentos recebidos sobre hipnose coletiva e descobrimos que esse era o ponto de origem. Entramos na cidadela e nos dirigimos para a grande praça central. Estávamos invisíveis aos transeuntes, mas sabíamos que os dragões sentiam a oscilação que causávamos na corrente magnética que circundava a cidadela. Podemos entender esse fenômeno por meio do conceito de atração e repulsão entre os corpos. Semelhantes se atraem e diferentes se repelem. Quando existe uma corrente eletromagnética ativa, é a somatória de energias que se atraem, e, quando há invasão da energia contrária, percebe-se que a oscilação na corrente original produzida, o que acontecia com nossa aproximação das instalações existentes no alto do prédio central. Uma cúpula que abrigava mentes, que somava pensamentos semelhantes, com o mesmo propósito, a mesma afinidade, produzindo uma sintonia que emanava em todas as direções, ressoando no universo conhecido. A cidadela estava fortemente protegida pelas entidades vestidas como a guarda suíça, característica usada na segurança do Vaticano. Percebemos o cuidado que tinham com o momento, tentando evitar a presença de espíritos melhores. Nosso deslocamento era lento, mais difícil que o normal. Precisamos ajustar a sintonia energética de nosso perispírito, a fim de alcançar nosso destino. Adentramos a grande cúpula localizada no alto do prédio principal. Admirados, percebemos que era bem maior do que poderíamos imaginar. O ambiente se estendia ao longe, grupos formavam círculos concêntricos, estavam imóveis, perfeitamente concentrados, suas mentes alinhadas num único propósito. Equipes externas aos círculos percorriam o imenso salão, munidas de aparelhos coletores de energia, semelhantes aos usados pelos amigos de nosso plano, que coletavam resíduos energéticos nas grandes tempestades. A sensação que tivemos foi de estarmos imersos num grande oceano de águas turvas e espessas, sujeitos aos resíduos de uma tempestade avassaladora.
A sensação opressora se intensificava a cada instante, a ponto de sentirmos dificuldades para centrar nossos pensamentos, sentíamos que nosso corpo perispiritual era tão denso como quando encarnados, e tínhamos dificuldades para respirar. As mentes alinhadas num único objetivo produziam tal energia, que fluía em direção à grande cúpula de formato pontiagudo, sendo depois lançada ao espaço para alimentar outra proteção que envolvia a cidadela. Aproximamo-nos de um pequeno grupo, composto por 5 entidades, e perscrutamos seus pensamentos. Estavam em sintonia com um encarnado, pastor de um segmento evangélico famoso sobre o orbe. Eles o vigiavam, e vez ou outra emitiam comandos mentais, entristecidos. Percebemos que sua mente funcionava como o sexto componente do grupo. Não era uma relação de invasão ou assédio moral, mas, sim, de afinidade. O pastor, que deveria levar ao mundo o conhecimento da bondade, do amor e do perdão, fora criado sob a cúpula do terror e do medo. Sua reencarnação estava baseada em planos dos dragões. Afastamo-nos do pequeno grupo, aconselhados por Inek. Estávamos ali, naquele momento, apenas para observar e aprender como lidar com esses irmãos desafortunados. Aproximamo-nos de outro grupo, esse composto por 9 entidades. Seus trajes eram diferentes dos outros, o que nos chamou a atenção. Passamos a observar seu padrão mental. Eram espíritos mais esclarecidos, com mais conhecimento, mas ainda aquém da educação necessária ao seu benefício. Estavam ligados, também por afinidade, à importante dirigente de uma grande nação. Encontravam-se ali apenas para fortalecer a sua posição e protegê-lo da interferência de planos melhores da vida. No momento, o dirigente da nação reunia-se com seus assessores. Notamos que estes também estavam sob o controle de outro grupo, dentro desta mesma cúpula. Inek nos chamou a atenção para ligações sutis entre os grupos de hipnose. As 9 pessoas presentes na reunião da cúpula do governo estavam sob o jugo dos dragões. Demétrios nos alertou para um padrão diferente, existente na esfera psíquica de um dos presentes, que se diferenciava dos outros. Aproximamo-nos do grupo que o importunava e percebemos que não havia a mesma sintonia entre os outros membros. Os hipnotizadores o assediavam de forma grotesca, impondo medo e dificultando sua ação mental. O encarnado tentava expor suas ideias, mas os pensamentos eram desalinhados e confusos. Por fim, contra sua vontade, assinou um documento que passava de mão em mão para, no instante seguinte, se questionar sobre por que o tinha feito. Desligamo-nos do grupo e observamos mais uma vez o ambiente. Os agrupamentos centrais emitiam energia de padrão diferente, eles também formavam um grande círculo com seus companheiros, e novo perímetro se formava. Aproximamo-nos dos agrupamentos periféricos e descobrimos que funcionavam na forma física do planeta Saturno, um aglomerado central, seguido de seus anéis. A porção central, mais densa, composta de entidades altamente treinadas, era destinada ao monitoramento dos importantes personagens que dirigiam as nações, os segmentos religiosos e os grandes empreendimentos financeiros. O primeiro anel era destinado aos seguidores dos dragões. Ele os mantinha seguros em seus postos e sob o controle dos ideais propostos por seus comandantes. Descobrimos que o anel no centro da espiral era destinado a aglomerações espíritas. Dali se originava a perseguição aos membros mais ativos, aos condutores e divulgadores da doutrina dos espíritos. Esse grupamento de hipnotizadores era alimentado por energias residuais dos outros anéis, que convergiam como ondas poderosas. Dessa terrível e hedionda zona de escuridão, vimos que a maioria de seus integrantes eram conhecedores da amável doutrina, treinados para utilizar seus conceitos amorosos e distorcê-los com a finalidade de levar ao destino de suas ações. Pretendiam gerar dúvidas e mágoas, dificultando assim o trabalho profícuo a ser realizado, e percebemos, não tão admirados, que a vaidade era o ponto fundamental para concretizar suas intenções. O acolhimento tão divulgado pelas casas espíritas era elemento nulo diante da postura da maioria dos trabalhadores envolvidos pelas sombras de suas imperfeições. Envolviam-se em conversas desnecessárias,
críticas infundadas diante do propósito da doutrina, graçavam à solta, como vermes sendo alimentados e corroendo as boas intenções. Lembrei-me de antigo provérbio que dizia que o inferno estava repleto de boas intenções. Essa ideia fazia sentido nesse momento. Com esforço controlei meus pensamentos, não deveria haver crítica nesse projeto amoroso de socorro, apenas perdão e amor.